Eu fico com o papel, nessa apresentação, de falar sobre a parte dura do que vocês vão aprender aqui. É um papel que eu gosto, em particular porque eu gosto muito da grade. Estou vendo aqui o Renato Frageri, que foi um dos formuladores dessa grade, quando o curso começou. Eu vou contar um pouco dessa história e também da grade, o que ela tem de diferente e o que vocês vão ter de bastante diferenciado do ponto de vista de estrutura curricular. Se alguém me ajudar, me dizer para onde que eu tenho que apontar para isso aqui passar para frente. Só apertar? Para onde eu tenho que apontar essa? Né? Eu estou apertando já há um tempo, não estou conseguindo. Que bom, não sou só eu. Bem, mudando um pouquinho de assunto, improvisando aqui enquanto a gente espera a grade, vocês notaram um aspecto que eu acho importante da instituição, que é uma proximidade muito grande de alunos com professores, de alunos da nossa escola com alunos de outras escolas. Isso é um aspecto interessante, que muita gente se comenta essa coisa de não ter campus, etc., mas a estrutura aqui traz uma proximidade. O fato de todo mundo ser pequeno, as escolas todas serem pequenas, com um índice de professor por aluno muito alto, faz com que tenha muita proximidade, tanto entre as 6 escolas da FGV, como o André... Está passando? Pode. Como o André mencionou, nós temos escolas de matemática, direito, economia, administração de empresas, tem um curso de ciências sociais, um curso de história, acho que foram 6, não? E é um público heterogêneo, mas suficientemente pequeno para estar todo mundo junto, todo mundo próximo, está todo mundo organizado em andares. Nós ocupamos o 10º e o 11º andar, e as outras escolas. E também tem um conjunto de centros com expertise. Estou vendo a Juíza aqui, coordena centros de regulação econômica e infraestrutura, tem centros em praticamente todos os temas de interesse do país. Isso tudo tem um ambiente intelectual muito rico e muito próximo. Não é o IBRE, como eu ia poder esquecer, que computa praticamente todas as estatísticas, boa parte das estatísticas nacionais sobre economia, Instituto Brasileiro de Economia, constantemente debatendo conjuntura econômica. Então, é um ambiente muito gostoso de estar. Está tudo muito próximo entre esse auditório, um auditório no 12º andar, um auditório aqui na rua de trás. A gente ocupa essa parte da Praia de Botafogo e um pedaço aqui das ruas de trás com prédios e casas que a FGV adaptou para diferentes órgãos. Então, isso é um ambiente muito gostoso de estar. Eu espero que vocês venham. Alguns slides aqui que eu estou vendo sobre empresas onde alunos nossos estagiam, mais ou menos como se dá a distribuição dos nossos alunos. São coisas que o André não passou por economia de tempo e eu vou passando até achar a grade curricular. Mercado, pós-graduação e estudando para concurso, essencialmente, como nossos alunos se organizam. Relações internacionais, tem uma quantidade enorme de universidades. Eu entendo porque o André pulou, tomaria muito tempo, mas a Andressa vai estar aqui e vai ter prazer em falar com vocês como é que vocês fazem para se candidatar a uma posição para um estágio fora do país. Isso a gente recomenda fortemente para quem tem condições e para fazer pelo menos 6 meses, e para quem não tem, de pleitear bolsas e pleitear recursos que estão disponíveis aí internacionalmente para tentar passar um tempo fora. Acho que é importante para a formação. E é uma tradição antiga da EPG, é um contato. A escola de economia e o grupo que precedeu a criação da escola era um grupo que essencialmente trazia para o Brasil a tecnologia das contabilidades nacionais pós-Segunda Guerra Mundial. É daí que vem a origem da economia, por isso que a gente começa como uma escola de pós-graduação, né? E aí chegamos finalmente na história da grade. Por meados aí no final da década de 90, por volta de ano 2000, a FGV e a IPGE resolve entrar numa empreitada de se criar uma graduação. E o objetivo de criar essa graduação nunca foi levantar recursos. Tanto que ela é pequena até hoje, é uma graduação que
não se paga se você colocar os custos todos indiretos que estão envolvidos, que vão desde a ocupação do prédio até a alocação de tempo de professores que já estão aqui em tempo integral, mas se você imputar o salário deles na contabilidade, é uma graduação que não tem a menor chance de se pagar, não é o objetivo. Nosso objetivo com a graduação é treinar bons economistas e formar um tipo de economista diferenciado que a gente identificou. O grupo que estava aqui em 2000, eu ainda estava no meu doutorado nessa época, identificou como sendo uma formação que faltava no país. Essencialmente, eu acho que isso é relativo consenso entre a maioria dos economistas do mundo, que a formação clássica de economista tem 3 componentes. O economista tem que ter forte formação em métodos quantitativos, conhecer profundamente ciências humanas e história econômica e ser absolutamente impecável na sua formação teórica sobre teoria econômica nas suas áreas principais. A economia, fundamentalmente, nasce de microeconomia, as áreas clássicas de aplicação macroeconomia é talvez a mais conhecida, a mais importante do ponto de vista de gestão pública, e finanças é uma aplicação que praticamente ocupa uma fração importantíssima dos profissionais de economia. Então, teoria econômica, entendido aqui macro, micro, finanças e outros campos, e aí eu vou tratar economia do trabalho, direito econômico e por aí vai, comércio internacional, tantos outros, é sem dúvida onde a gente quer fazer algo completamente diferente e extremamente forte. Métodos quantitativos. Na ocasião da criação desse curso, se identificava como sendo uma falha na formação do economista. A gente identificava isso simplesmente. Eu fui aluno de pós-graduação aqui, as pessoas que estavam cuidando da pós-graduação. Os alunos de economia, com exceções, chegavam com uma formação deficitária em métodos quantitativos para a pós-graduação, quando comparado aos alunos de engenharia. E isso é absolutamente inadmissível e acabou. Acho que hoje mudou, essa realidade mudou no país, não mudou só na escola. Hoje a gente recebe alunos na pós-graduação e não se nota mais uma... Pelo contrário, acho que a formação do economista, até por estar mais adequada ao que a gente vai fazer, ela é um pouco mais forte em estatística. Vou comentar aqui um pouquinho isso, um pouco menos focada em integração, um pouco mais focada em cálculo estocástico. Isso mudou. Eu acho que isso mudou, em parte, como o André mencionou, uma reação que as outras escolas tiveram a essa iniciativa da FGV no início dos anos 2000. Então, essa é essencialmente a lógica. É uma formação que não quer perder em nada para a formação humanística que você teria em outra escola. É uma formação forte em ciências humanas, eu gosto de enfatizar isso, porque muita gente acha que vem para cá e vai estudar só matemática, e vai estudar história para caramba, vai estudar filosofia, vai estudar muitas ciências humanas, porque isso é importante para a formação. Vai ter um curso de métodos quantitativos que não vai ser nem nada mais fácil do que você teria em escolas de engenharia por aí. A gente tem uma grande quantidade de alunos que vêm do IME e é sua junto. Não é difícil fazer um curso difícil. O difícil outras coisas são difíceis. Mas, enfim, a gente puxa bastante na matemática. E a formação em teoria econômica, que vem dos 50 anos de tradição aí que a gente já tinha em ensino de pós-graduação, adaptado para a economia. É uma formação curricular nova também em teoria econômica, porque ela tem um olhar diferenciado para o jeito que a gente ensina isso. Ok, aqui tem uma grade, para vocês terem um panorama geral, está pintado de amarelo, em amarelo, o que é métodos quantitativos, em verde o que é teoria econômica, é a maioria das cursos que vocês vão ter, claramente, eu vou passar por eles, e isso vai se tornar mais visível em breve. E nessa cor que eu acho que é marrom, ou um alaranjado escuro, estão as matérias de ciências humanas. Você vai notar que não tem tanto mais quadradinho amarelo do que quadradinho marrom. Quer dizer,
É falso se você sair daqui com a ideia de que isso aqui é uma escola que você só vai aprender matemática. Não, você vai ter muitas ciências humanas mesmo. Isso é uma parte forte do programa. Você vai ter muita teoria econômica, e a teoria econômica vai utilizar intensamente toda a parte de métodos quantitativos. Então, de certa forma, os alunos aqui vão falar que tem muita matemática, porque eles vão estar usando todos meus métodos quantitativos nos quadradinhos verdes. E é assim que tem que ser. Não adianta eu te dar cálculo e você não usar isso nunca mais. Você vai usar os 4 anos que você tiver aqui. Ok, rapidamente, as coisas estão organizadas por semestre. Primeiro semestre você vai ter um curso de álgebra linear, um curso de geometria analítica, que vai pegar o que vocês aprenderam no segundo grau e começar a construir a partir daí. É uma boa chance de revisar quem chega aqui com alguma deficiência de formação de segundo grau. Cálculo 1. Seguido, álgebra linear, que dá continuidade à geometria analítica. Cálculo 2. Um curso puxado de álgebra linear. São cursos de 90 horas, são cursos intensos, 3 aulas por semana. Lista de exercício, teste, prova. Divertido. É divertido, porque é intenso. É sério, eu tive experiências educacionais que não foram intensas, e você fica ali, tem uma prova, faz uma festa, né? E as experiências que são intensas. Você estuda o dia todo, você forma grandes amigos para a vida, porque você passa o dia junto, você está aqui de manhã, você está à tarde, e à noite você vai tomar um chopp, porque ninguém é de ferro, mas é gostoso no fim do dia. Você fala, poxa, eu estudei para caramba, aprendi para caramba e também me diverti. E é um pouco do que a gente quer que seja a experiência de vocês aqui. Seguindo, o segundo ano, vocês vão ter cálculo 3, começa com teoria da probabilidade. É aqui onde a economia começa a se diferenciar um pouco de engenharia. A gente vai puxar a coisa um pouco mais para o lado da estatística e econometria, enquanto a engenharia se afunila um pouco mais em métodos numéricos e integração. É uma questão de o que é útil para uma área e o que é útil para outra. Segundo semestre do segundo ano, computação e estatística. A seguir, econometria 1 e econometria 2 são cursos de aplicações de métodos estatísticos para econometria, para a economia. 1 vai tratar de dados, grandes bases de dados. 2 vai tratar de bases de dados em série temporal. Ok, essa é a formação quantitativa que vocês vão ter e que vai ser a base dos cursos de teoria econômica. Teoria econômica, rapidamente. A base, vocês vão começar com fundamentos de microeconomia, introdução à economia e contabilidade social. Microeconomia é o coração de tudo que você vai construir nas demais áreas. É a área, vamos dizer assim, dentro da ciência econômica, que integra todas as áreas. Todas as áreas, de alguma forma, se comunicam, as áreas se comunicam entre si pelos métodos microeconômicos que elas usam. Contabilidade social é um curso de contas nacionais, balanço de pagamentos, são uma nomenclatura usada por economistas para falar de estatísticas que descrevem atividade econômica, índice de preços, etc., as transações externas. Isso você já começa suando nisso, você já chega no primeiro Natal falando com todo mundo na família sobre déficit público, sobre saldo do balanço de pagamentos, e vai falar com a autoridade. Vocês vão aprender isso tudo bacana, bem divertido, mas bem aprendido. Seguindo, matemática financeira é o primeiro curso de finanças, é a base de finanças. Fundamentos de micro 2 e fundamentos de macro. Macroeconomia é a área que cuida dos grandes temas que vocês costumam ver em jornal. PIB, inflação, taxa de juros, política monetária, política fiscal. Bom, o curso vai seguir nisso. Os 2 grandes campos da economia, microeconomia e macroeconomia. Segundo ano vocês vão ter intenso nisso. E terceiro ano, se vocês se lembrarem, vocês vão ter acabado de fazer as cadeiras de estatística, se a gente entra com finanças, com incerteza. O curso de matemática financeira cobre a parte de finanças sem certeza, e os 2 cursos de investimentos e o curso de finanças vai cuidar de investimento envolvendo risco, títulos públicos com duração longa,
títulos de renda variável e por aí vai. É uma área que vai demandar muito cálculo estocástico e muita estatística. E econometria também. A gente tem um curso muito diferenciado de finanças públicas, que é uma visão bastante especial sobre o que deve ser o papel do Estado, o que deve ser, quais são as áreas em que o Estado deve ou não intervir, onde ele deve tributar, como é que você faz distribuição de renda usando tributos, como é que você faz distribuição de renda usando gastos, quando é melhor um, quando é melhor outro. É um professor especialista nessa área, é um dos... Sei lá, o paper do Carlos Eugênio, que é o professor dessa área, paper de tese de doutorado dele, é um paper publicado no Journal of Political Economy, que meio que define a área de New Public Finance, New Dynamic Public Finance, como é chamado nos Estados Unidos. É um paper coautorado com um colega dele de doutorado, que hoje é professor do MIT. É uma área, sem medo de errar, você não encontra um curso desse fora daqui. Não tem, é um profissional muito diferenciado. Economia monetária e financeira, um curso sobre bancos, como o banco cria moeda, como o banco cria liquidez, etc. Comércio internacional, desenvolvimento econômico, isso encerra a grade de matérias obrigatórias em teoria econômica. Vocês vão ter ainda um enorme elenco de matérias optativas em que vocês vão escolher áreas, que eu já mencionei algumas, economia do trabalho, etc. Por fim, a grade de ciências humanas. Ciências sociais, temas contemporâneos, que é uma matéria de discussão sobre atualidades. Segundo semestre, História da Filosofia, de novo, temas contemporâneos. Temas contemporâneos é uma matéria de discussão que vocês vão ter ao longo dos 2 primeiros anos. A gente vai estar em contato permanente para, entre outras coisas, tentar ver se vocês estão conseguindo aplicar o que vocês estão aprendendo para discussões do dia a dia. Em economia e em outras áreas que não têm a ver com economia. Quer dizer, outras áreas de ciências sociais que a economia se mete, mas como cidadão ou como cientista social. Ok, então, primeiro ano vocês vão ter ciências sociais, filosofia e ética. Segundo ano começam as matérias de história econômica geral. Eu não vou falar bem do professor porque ele está aqui do meu lado. Vocês vão ter História Econômica Geral 1 e 2 no segundo ano e Formação Econômica do Brasil e Economia Brasileira no segundo ano. Então, isso forma uma sequência de 3 anos de estudo de Ciências Sociais, Ética e 4 cursos de Histórias, História Geral e História do Brasil. Vocês vão ter um curso de Instituições Políticas Brasileiras. Eu precisava do... aqui, achei. Isso no comecinho do segundo ano. Metodologia Econômica, é um curso clássico em metodologia da ciência, como abordar temas, o que é o método científico. O método científico, em várias áreas do conhecimento, é o responsável pelas grandes evoluções que a gente está tendo no conhecimento, e as grandes, essencialmente, mistura dedução e indução e experimentação empírica. É extremamente importante entender como isso é feito em física, química, outras áreas do conhecimento, em outras ciências humanas, antropologia, etc., e como isso é feito em economia, de forma comparada. É essa disciplina que vai tratar disso. Direito e Economia, matéria que eu ainda não tinha mencionado. Economia Brasileira Contemporânea eu já mencionei. História do Pensamento Econômico. Isso é um aspecto interessante do curso. Diferentemente da maioria dos cursos, nós temos um curso de História de Pensamento Econômico no último ano, e não no primeiro ano, como foi a minha formação. Eu estudei na Universidade de São Paulo, vou revelar, mas década de 90. Lá a gente aprendia, começava a economia aprendendo Adam Smith. Eu só ia ver o que era moderno quando eu já estava... E era uma frustração danada, porque eu aprendia uma coisa, aí vinha um outro autor e falava que o anterior estava tudo errado. E aprendi... É que vocês vão ver de trás para frente. Eu vou te dar de cara o que é mais moderno, o que é a fronteira do conhecimento, o que é o conhecimento... Desculpa, o que é o conhecimento estabelecido. É essa a base do nosso curso. Fronteira do conhecimento é curso de pesquisas. Para quem se interessar, a gente vai naquilo que ainda não está solidificado, que é para onde a gente acha que a fronteira vai se mover, para onde as pesquisas estão sendo desenvolvidas. O curso
Os cursos obrigatórios tipicamente ensinam o que é o conhecimento estabelecido, o que é dado como a verdade no momento da ciência. Toda ciência tem verdades momentâneas, todo mundo sabe que elas estão erradas, que elas vão mudar, que a gente vai saber mais no futuro. No momento é isso, a melhor resposta que a gente dá para as perguntas que estão colocadas. E, ao final do curso, eu vou te contar a história como os pensamentos evoluíram, como a gente chegou no que é o conhecimento em economia hoje. É ali que você vai ver Adam Smith, David Ricardo, Marx, e por aí vai, até chegar nos marginalistas e, finalmente, nos pensadores do século XXI. É gostoso ver que alguns autores que hoje estão sendo, sei lá, Keynes é estudado em História Econômica, Lucas é estudado, Robert Lucas, um pesquisador importante da década de 70, estudado em História Econômica, Gary Becker. Então, vem de Adam Smith até coisas muito recentes, mas que já viraram história. A gente já deu passo à frente em relação a esses autores da década de 70. E vão estar todos aqui num curso bem bacana de História do Pensamento Econômico. Por fim, um curso de Interpretações do Brasil. Aqui é uma visão de ciências sociais, dos grandes intérpretes do Brasil. É uma visão sociológica sobre a formação do povo brasileiro. Eu acho que isso é, em essência, a grade. Resumindo, vocês vão ter uma formação quantitativa bastante forte, muito forte em horas, nem tão forte em número, nem tão grande em número de matérias, são poucas matérias, mas muito bem dadas, com carga horária muito alta, cada uma delas. E, em parte, isso é para que vocês vejam uma coisa bem vista, e aos poucos. Também não tem correria aqui, não estou imaginando ninguém aqui que já saiba derivar, que já tenha aprendido isso no colegial. Não, a gente vai aprender do começo. A gente vai pegar vocês pela mão e vocês vão passear durante 3 anos conosco sobre métodos quantitativos e vai ficar tudo bem aprendidinho. Teoria econômica, 4 anos intensos disso, a gente vai viver disso por resto da vida, nós vamos respirar isso o resto da vida, isso é a única coisa que a gente vai querer falar com todo mundo. Azar dos pais, ser pai de um economista é uma chatice, porque economista adora falar de economia. E eu quero que todo mundo saia daqui com essa paixão. E o terceiro bloco, em Ciências Humanas e História. E, por fim, vocês têm uma carga ainda de disciplinas eletivas que vocês podem cumprir nas diversas disciplinas que nós oferecemos na escola, ou em disciplinas que vocês podem fazer nas outras escolas da FGV, ou até mesmo outras escolas do mundo. Fora para quem faz intercâmbio, por exemplo, as matérias que vocês fazem lá são aceitas como disciplina letiva aqui. É claro que a gente dá uma olhadinha aqui, que é que vocês vão cursar antes, né? Mas, em geral, a gente tem uma estrutura muito rígida de cursos obrigatórios, para depois ser muito flexível na hora de deixar vocês escolherem. Vocês realmente podem se interessar pelos cursos de formação complementar em Direito, em Relações Internacionais, tudo isso são disciplinas aceitas como disciplinas eletivas aqui. Trabalho de conclusão de curso, vocês vão escolher um orientador e vão trabalhar com ele em um tema específico. Vai ser, se você não tiver feito iniciação científica, essa vai ser a tua primeira experiência de construir um trabalho seu sobre algum tema que você tem interesse, e é tipicamente feito ao final de um curso. Você começa ele no final do 3º ano e tipicamente desenvolve ele ao longo do 4º ano do curso. Atividades complementares, todo mundo tem que cumprir 150 horas de coisas que não são acadêmicas, que são atividades que você faz fora do horário de sala de aula. São palestras, são eventos, entidades que você participa, enfim, vida acadêmica, não em sala de aula, vocês têm que cumprir uma carga. Isso, essencialmente, para aqueles que optarem por estudar aqui, será os 4 próximos anos de vocês, vão ser 4 anos bacanas, prometo.